Alô, um, dois, três, gravando, experimentando. Vamos lá? Bora. Doutor Canalha Cast, episódio 4, que fala do episódio 5 de Foundation. Estamos aqui ao vivo e ao morto também, se você for ouvir depois. Aliás, sempre vai ser ao morto, porque ninguém vai ouvir ao vivo a não ser a gente, mas não tem problema. Estamos aqui gravando, eu e o Joá e o Drills. Estamos aqui para mais um Doutor Canalha Cast, e o episódio de hoje chama-se As Aventuras de Gal Dornick no Seldonverso da Loucura, porque pela primeira vez, e pela segunda, e pela terceira, e pela quarta e pela quinta vez, os episódios de Fundação se distanciam cada vez mais do livro. Aviso você que está ouvindo, tem spoilers, não tem jeito de você não ter spoilers, porque a gente vai falar bem e mal das coisas que a gente gostou e das coisas que a gente não gostou. Então, por favor, se você não viu o episódio, veja, ou se você não viu e não se preocupa com spoilers, ouça o que a gente vai dizer, porque estamos aqui de novo, eu, Joá e Drills, para poder comentar esse quinto episódio. E eu começo com aquela pergunta, pessoal. Vocês gostaram? Gostei. É para responder? Como é que é? É para responder, vai aí. Eu gostei e achei interessante aquilo que o Drills comentou no episódio passado, né? Que ele acha que pelo andar da carruagem não vai abranger todos os livros. A gente começa a ter elemento dos livros do prequel entrando na série. Fale mais sobre isso. Mas a grande não, assim, porque tem coisas que são diferentes no prequel, né? Sim. Por exemplo, em relação até aos livros futuros, que no prequel fala que o Harry Seldon foi casado, né? Que aí tem até uma reviravolta na questão do casamento dele lá, quando ele descobre um grande segredo em cima da esposa dele, né? Que, aliás, que esposa, cara. O meu modelo, meu ideal de mulher. Garotas, eu estou solteiro. Se alguém está ouvindo isso, mirem-se no exemplo da esposa do Seldon, se quiserem me conquistar. Zé Bonitinho. Bom, mas aí já tem uma coisa que destoa, que na série ele adota o Wright, só que o Wright morre na série, né? Uhum. E no livro o Wright tem filhos e deixa uma descendência. Uhum. O que eu acho que já está dando uns spoilers para o próximo episódio, assim, até porque isso foi muito falado lá no segundo episódio, lá enquanto eles estavam viajando para Terminus, né? Essa questão de gametas, reprodução, deixou claro o que estava acontecendo ali, né? Eles vão pegar carona na cauda de um gameta, ver a Via Láctea, aquela estrada tão bonita, brincar de esconde numa nebulosa, voltar para casa nesse lindo balão azul. Eu vou te falar. Bom, deixa eu falar. Nós pulamos de citar o Shelley para citar o balão azul. Vamos embora. Balão azul, azul balão. E aí, eu acho que essas questões que tem nos livros do Prelúdio vão começar a encaixar a partir de agora com a Gal Dornick sendo resgatada pela nave. E ela devia estar no lugar do Wright. Sim, né? isso fica bem evidente, né? Pela história ali. Quer dizer, ela está no lugar do Wright, mas não devia estar, isso que você está dizendo, né? Isso. E que aí acaba também, que é curioso, que em relação ao livro, ao que se diz lá na frente, né? No episódio passado a gente já comentou, a ideia é que em termos não tenha ninguém que entenda a psicohistória. O que é contraditório, até parece que de roteiro, porque o próprio Seldon vai para lá, né, no livro. E aqui na série, ele não vai para lá. E até é engenhoso, né, da forma como ele resolve não ir. E, ao mesmo tempo, a série resolve de uma forma muito curiosa, que a princípio dá-se a entender que a Gal Dornick queria para lá. E ela sabe ler. E ela sabendo ler, a gente vai ter um paradoxo. Se ela sabe ler, ela vai intervir no plano da psicohistória da Fundação. Quando o Wright tira ela desse caminho, resolve esse problema. Já não tem nenhum psicohistoriador em termos. Né? Bom, mas esse é o paradoxo. Eu achei interessante. Eu não tinha pensado por esse aspecto. Eu achei bem legal. E é isso, que eu acho que agora resolve um pouco também da questão da dúvida do Drills, né? Porque eu acho que, por exemplo, a gente não vai ver série do Prelúdio nem das origens da Fundação, né? Mas isso já vai estar dentro da série, de alguma forma.
Algumas pitadas já estão lá, né? Sim. Eu queria muito ver a série do Prelúdio, cara. Eu queria muito. Que tomara que esteja, se eles não fizerem a série do Prelúdio mesmo, que esteja um bom desenvolvimento, que é uma das partes mais legais de tudo que ele construiu. Eu acho que o Prelúdio e o encerramento, né? Quem leu, lembra, o encerramento é assim, é, é gigantesco, assim, é um projeto para a galáxia, literalmente, né? A galáxia é um personagem. Isso é muito legal. E aí vai ter um personagem que é muito importante aí, né? Porque no Prelúdio tem coisas que são muito diferentes, assim, já pode falar que eu duvido que encaixe na série, que é o fato do Herseldon foi primeiro-ministro do Cleo I, né? É, E isso não vai acontecer. é, E ele tem uma relação muito próxima com o The Mercer, né? sim. Que a gente, na série, a gente até comentou isso semana passada, o Drills comentou, né? Quando eu disse que achava que ela sorria, o Drills virou e disse, olha, eu acho que ela tá ali para tentando, esperando a hora de intervir na coisa, né? Uhum. E é engraçado, nos primeiros episódios, ela sempre olha o Harry Seldon de uma forma diferente, apesar que pode ser coisa da cabeça da gente. Como ela não tem expressão nenhuma, né? Ou tenta Uhum. não ter, a gente que vai dando Interpretando, né, o olhar dela. a gente que vai interpretando, exatamente. Agora, eu não me lembro Possível. direito desse detalhe no Prelúdio, mas me parece que a relação que ela tem com o Seldon é através de uma outra identidade dela, não é? Meio assim que o Dom Diego de la Vega e o Zorro. Sim, sim, É. sim, sim. E aí É outra talvez o identidade. Seldon, eu não lembro se ele chega a, naquele momento, saber quem era quem, mas isso eu teria que reler o Prelúdio. Mas enfim, eu acho que isso é interessante, sim, Ah, essa não sei. reflexão sua é bem, bem interessante. E você? E só para dar uma referência aí, essa coisa da face dela, né, que a gente olha e vai vendo o que é, porque ela quase não demonstra nenhum tipo de afeição, de sentimento, né? Ela não demonstra isso na face, porque tem uma experiência do princípio do cinema, no cinema russo, que chama efeito Kuleshov, que é o cara pega pega um rosto sem nenhuma expressão e intercala ele com 3 imagens, que a primeira é um prato de comida, depois é uma criança e depois um caixão com um morto no caixão. E ele fez essa experiência, ele filmou as 3 e mostrava para as pessoas separadamente. É a mesma expressão com a comida, as pessoas olhavam e falavam, ele está com fome. A mesma expressão com uma criança, as pessoas falavam, olha, ele está com cara de quem achou a criança fofa. E a outra, todo mundo falava, ele está triste quando ele viu o caixão. Então, eu acho que tem um efeito coletivo assim, no rosto dela. Ah, cara, que legal isso. Eu já tinha ouvido ou visto alguma coisa sobre isso, mas eu nunca tinha pensado em relação a esse fenômeno específico dessa personagem. Eu achei bacana, eu não tinha pensado nisso, não, mas é verdade. A gente sempre tem. Eu tive essa impressão de que ela tinha um olhar terno. E eu achando que ela estava sempre querendo dar rindo de tudo, lembra disso? Pois exatamente, exatamente. Muito bem pensado, muito bem pensado. Bem É, pensado, muito massa. é. E você, Deus, o que você achou? Cara, a gente está com as duas histórias paralelas, né? Nós ficamos órfãos do Império, mas a Galdornik veio tomar o lugar. O segmento de Galdornik eu achei muito legal. Uhum. Muito legal. Principalmente quando, né, fica claro que quem era para estar ali era o Wright, né, e ele não Sim. está, é ela que está no lugar. E ela começa a tentar fazer as coisas e ela não está autorizada a fazer nada. E ela começa a tentar vencer a máquina, né? Uhum. E ela assume aquela atitude de fica na sua aí que eu sei fazer conta de cabeça e eu vou derrubar esse obstáculo. É uma coisa Cara, eu achei meio aquilo... HAL 9000 e Dave do 2001 Odisseia no Espaço. Né? É por aí. Eu achei super legal, cara. Sabe? Ela vai, com o conhecimento que ela tem ali, tanto de matemática, quanto de astrofísica, quanto do diabo a 4, ela consegue contornar o obstáculo que é a máquina não está autorizada a dar a informação a ela. Uhum. Né? Eu acho isso super legal. Essa disputa entre a inteligência natural e a inteligência artificial é um negócio que me fascina pra cacete. Eu gostei demais disso. O que eu estava esperando para esse episódio e que acabou acontecendo não da forma que eu estava esperando
era o holograma do Harry Seldon, né? Uhum. Ele apareceu como holograma, mas não do jeito que a gente estava esperando. Uhum. Né? Completamente diferente do contexto em que isso acontece no livro, né? Eu até um colega meu, a gente estava conversando e a gente falou, cara, vai acontecer, tá na crise e o Harry Seldon vai aparecer. Aí ele aparece do jeito que não era o que a gente estava esperando mesmo, não aparece na crise, aparece em outro momento, né? Tem um gap ali de como é que se diz isso? Bom, ele está em outro lugar, em outra função, e não é aquilo ali ficou na minha cabeça. O que será? Por que apareceu aquela holografia ali? O que é que vai acontecer? Eles Né? Então, fizeram assim, isso um serviu gancho para bom me pro prender próximo. na história. É verdade, é verdade. Serviu para me prender na história, e eles usaram um elemento que eu já tinha a expectativa de que ia acontecer nesse episódio. Eles colocaram esse elemento lá, mas demoliram a minha expectativa. Uhum. Agora, cara, eu não consigo pensar que isso que vai acontecer lá no planeta já é a crise, cara, porque lá em Terminus, porque sei lá, cara, tá tão diferente do que deveria ser a crise de fato, né? A estrutura ela precisaria ser solucionada de uma forma diferente da forma como o Seldon previu a solução da crise. Então, bom, não sei, né? Talvez haja uma reviravolta, né? Mas isso, eu não sei ainda se é a crise ou se é um pré-crise, sabe? Assim, é as coisas que vão levar as pessoas a assumirem as posições no tabuleiro e que vai ocasionar, talvez, quando a Salvor Hardin for um pouco mais velha e a crise em si, porque tem todo um desviado do caminho, a gente já pulou, né? Vou depois voltar nessa parte da Gal ainda. Meu nome é Gal, mas passar a gente passou para términos, mas essa sequência de términos, ela tem possibilidade de caminhar ainda para o que a gente vê que é a essência dessa ideia da disputa, né, da primeira crise. E eu fico pensando nisso, porque esse episódio, essa parte do núcleo de términos, ela foge totalmente do que a gente imaginou, e acho que qualquer pessoa que leu o livro imaginou do que seria, né? Então, assim, tá muito Star Wars, muito Duna, muito Game of Thrones, mas muito pouco Fundação, né? É claro que isso tem um apelo, mas eu acho que, para quem gosta de ficção científica, ficou com cara de mais do mesmo, né? E, aliás, que lutinha ruim, né? Ou luta feia, mal coreografada, parece, sei lá, e despropositada do ponto de vista da história, vamos dizer, da inspiração da história. Eu já assumi que isso são as aventuras da Gal Dornick no Seldonverso da loucura mesmo, cara. Assim, eu não tô apegado ao livro, eu só gostaria que essa ideia que é tão legal tivesse lá, mas assim, eu já tô curtindo, vamos lá, vamos ver. Eu tô jogando aqui, como é que vocês que jogam videogame, aquele jogo que você sai matando a galera? Tem vários. Tem vários. Aquele de guerra que você entra no lugar e sai matando aleatórias, pessoas aleatórias. Counter-Strike? Isso, Counter-Strike. Mas, Cláudio, eu gosto sempre de falar, né, do papo que rola aqui na família. Depois sim, vai lá. Dessa vez a Alessandra soltou um sensacional, cara, que a gente estava falando da luta, né, que ela é muito longa e, assim, meio que ficou esquisito o negócio, né, dá uma sensação incrível. E a Alessandra falou um negócio que é verdade. Falou assim, bicho, a mulher ficou 30 anos dando manutenção na cerca e, de repente, ela é uma exímia lutadora que está lutando contra a maior guerreira da raça dos Anacreontes. Não dá para acreditar, cara. Não dá. Sabe? Ela fazia manutenção de cerca, meu amigo. Ela via se o portão estava fechado todo dia. Ela era a cara a pessoa da empresa de segurança, mas não era o segurança, era o técnico. É o cara que instala a cerca elétrica. Exatamente. É o cara que instala a câmera. E aí chega ali... Porque ela tinha que ser a dona da Emive, cara. Ela tinha que ser a dona da Emive. Emive, se você quiser patrocinar o nosso podcast, por favor, fica à vontade. Deixa um comentário com o contato. Isso, e a gente liga e no próximo a gente faz o merchan, joia. A gente bota lá aquela mensagem. Se fosse os pregos Santa Rita, isso não teria acontecido na hora que a cerca caiu. Mas, rapaz, aquela luta, cara, não é aquilo, bicho. Tipo assim, vamos lá, pode ser... Se eles me fazem uma cena com ela fazendo algum treinamento de artes marciais, com algum recurso
tecnológico, eletrônico, de aprendizado que eles têm ali, mas não tem essa contextualização. Aí, de repente, eles conseguem capturar a mulher que é a grande guerreira, a portadora, como é que é? A portadora do arco, né? Sim. A mulher é aquela mulher, cara. E a Gal Gadot desce o cacete na mulher, ela, né? Não dá, cara, não dá. Isso foi muito forçado. Agora, tem um filme do Altman que se chama O Jogador, que é o Tim Robbins faz um executivo de Hollywood e tal, e ele fica analisando, o pessoal vai lá e faz o pitch do roteiro do filme para ele e tal, e ele fica analisando, explicando as coisas, e ele fala dos elementos que tem que ter no filme. Ultimamente, cara, uma cena de luta mano a mano, desde Identidade Borne, todo filme que tem alguma ação tem que ter uma cena de luta mano a mano, e muitas vezes, cara, não faz o menor sentido. Né? Ali era uma situação que não fazia o menor sentido o que estava acontecendo. Eu achei muito forçado. Parece até que a gente tem uma série dentro de outra série, assim, de entregar para o estagiário. Sabe o cara que fez o PowerPoint da Lava Jato? Entregaram para o estagiário, não, faz o PowerPoint. Aí ele falou, vou fazer isso aqui, ó, pá, Lula no meio. E daí fizeram lá, tá, salvo. Salvo no ela meio. Faz cara. tudo, ela conserta a cerca, ela instala a câmera, entende de tudo, né? Ela só não pilota a nave porque ela tem o marido dela, mas o marido dela é o Zé Dirceu. É o Zé Dirceu, é o cara que faz o resto que ela não consegue fazer. Eu achei exagerado, cara. E é isso. Você falou uma frase aí, que é uma expressão aí, que para mim é mais do mesmo, cara. Sabe? São os caras super poderosos, super armados até os dentes, que cercam os outros caras, aí tem aquela correria e gritaria, tiro de Você vê que não morre ninguém, né, cara? Ou morre muito pouca gente. Os caras atiram pra caramba, e todo mundo correndo, e as pessoas não morrem. Cara, vê aquela quantidade. Tinha 2 espingardas, ou uma, dependendo do lugar, tinha uma espingarda. Os caras tudo com arma de raio, atirando pra caramba, e aí todo mundo corre. Porra, o que são Stormtroopers, esses caras? Stormtroopers de um lado, mas do outro lado não eram os caras da camisa vermelha, bicho. Não era, cara. Não tinha ninguém pra morrer. Eles juntaram Mad Max com os Stormtroopers, fizeram aqueles caras muito doidos, gritando loucamente de um lado. Os caras, eles só acertam um tiro, né? Que é o Luke Skywalker derrubando a Estrela da Morte. Os caras conseguem derrubar a nave imperial com um tiro. Pá! Pum. Aí tá bem, né? Cara, mas eu vou te falar, cara. Eles gastaram muito tempo do episódio com correria e gritaria, cara. Nele correndo e atirando e gritando, e vamos fugir, vamos isso, vamos aquilo. Cara, ficou cansativo aquele negócio. Eu achei assim, não adicionou nada no negócio. Era só para ter luta. Hoje eu falei essa frase aqui em casa e não adicionou nada. Adicionou sim, derrubaram a nave do Império lá. E a sequência do olho, né? Mas foi só isso, cara. O momento Tom Zé, a sequência do olho, ela foi bem bolada. Aquela coisa, vamos dar um jeito de usar o olho. Como é que nós vamos usar o olho? O olho tem que ser usado, né? O olho, não é? Tá dentro do olho da menina, não é o negócio? Sim. Pois é. Aí aquela ideia bacana. Então vamos criar. Porra, o entorno é aquela história. A pessoa que lê o livro só para ver acho que o próprio Isaac Asimov falava alguma coisa assim. Lê um livro só para ver as páginas, a parte de sexo que tem dentro dele, sabe? A parte pornográfica que tem dentro do livro. Tem uma coisa divertida no livro, não faz o livro ruim, não faz o livro bom, né? Não resolve. Então tem uma coisa que é legal, um argumento que é bacana. Então, assim, a moça tá plantada lá, a Salvor tinha que correr para poder resolver o negócio. Aquele pedaço é bacana. Agora, ela não precisava ser um ninja, não precisava ter isso tudo. Não precisava mesmo. E agora eu quero ver onde que isso vai desdobrar, porque eu achei a sequência toda muito necessária, né? Mais do mesmo, a gente já viu isso em dezenas de filmes, em dezenas de séries. Vamos ver para onde que isso vai levar, mas tá para nós. Exato. Agora, eu acho que não vai levar para lugar nenhum, sabe? É só para ter diversão para a galera. Panis et circenses. Exatamente. É só para ter uma açãozinha no meio da série para o público que está acostumado com isso ficar satisfeito. E é engraçado que encaixa perfeitamente com a grande questão dele, que a violência é o último recurso do incompetente, né? Assim, se servir de lição para
para Salvor, que toda essa ação, essa violência toda foi inútil para nada, para validar essa frase para ela no futuro e ela levar isso para frente, aí pode até que sirva para alguma coisa. No mais, é só espetacularização Sim. para valer o ingresso, mais nada. É verdade, é verdade. Cara, eu fiquei nessa sequência, eu fiquei com muito a sensação que eu tive vendo o último episódio de Star Wars no cinema, cara. Eu fiquei olhando e falei assim, cara, quem escreveu esta merda? Eu falei, cara, que troço mais nonsense. De onde que veio, sabe assim? Quem teve a inspiração é o J.J. Abrams, que escreveu esse troço, A cara. gente, a gente aqui em casa fala que é o algoritmo, cara. Só pode ser. Põe os elementos o lá no algoritmo. algoritmo. O O algoritmo. Aí, ó, tem que ter uma batalha, tem que ter um tiro assim, tem que ter uma briga desse jeito, tem que ter não sei o quê. Faz aí. Brrr, sai lá do outro lado. Faz sentido. Porque, cara, E o quem editou foi quem editou todos os filmes do Liam Neeson. Eu já confundi que é o Leslie Nielsen, né, que é o humorista lá, o de cabelo branco. Com pitadas de Leslie Nielsen. Nós estamos lascados, bicho. Cara, de qualquer é o forma, estagiário, cara, é o estagiário. Isso aí não vai me fazer desistir da série. Eu achei o Não, pedaço da Galdade lá muito legal e tal. A parte inicial foi muito boa, cara. Esse pedaço do Terminus aí, eu tô realmente... É a hora que eu levanto para beber água, né? Vou ali dar, né? Pois é. Porque, vou te contar, bicho, tá muito mais do mesmo. Você levanta, sai da sala, vai lá, bebe água, volta, e tá no mesmo exatamente o que aconteceu. É o clichê puro, foi clichê puro. Não, Terminus, para aguentar Terminus, só com a suspensão da descrença mesmo. Tem jeito. Não, e o negócio é isso, a suspensão de descrença condiz com o nome, né? É o Terminus da picada. É o Terminus da picada. Hoje eu tô o ataque do tiozão assassino. Agora, o primeiro bloco, vamos dizer assim, né? O primeiro núcleo, né? O núcleo lá da Gal, é muito legal, né, cara? Aquela parte toda da universidade, a universidade abandonada, a ignorância e o negacionismo criando a situação que causou a tragédia, ao mesmo tempo a ignorância e o negacionismo sustentando a condição de aprisionamento das pessoas naquele mundinho, né? E a religião no centro de tudo. Um planeta que já foi cheio de gente excepcional, por exemplo, ela estuda no livro que ajuda ela a resolver um problema que o Seldon tinha colocado como insolúvel, né? Ele era quase que aquela sequência de Mente Brilhante, né? É Mente Brilhante? Ou Gênio Indomável? É Gênio Indomável. Gênio Indomável, né? Que tem um problema lá que o garoto tem que resolver. Isso é muito legal, assim, me lembra muito a história dos mouros, né, que fizeram, quando eles conquistam a Europa, eles civilizam a Europa, e hoje a gente vê muitos países muçulmanos reduzidos a uma visão limitada do mundo, da ciência, né, da vida do universo e tudo mais. E pensar que os caras, na época de Córdoba, né, quando eles dominaram Córdoba, você tinha esgoto, você tinha água encanada, numa época que o pessoal jogava cocô pela janela, tinha iluminação pública, jardins maravilhosos e irrigados, né? E ver isso, né? A decadência literalmente de uma civilização e como que isso pode acontecer com o Império e como é bonita a tarefa da fundação, digamos assim, né? De reconstruir isso, né? De não deixar isso acontecer. O que me impactou mais nesse pedaço que mostra lá, eu esqueci o nome do planeta lá. Eu também esqueci. O que me entristeceu profundamente foi que parecia que eu estava vendo a história que está acontecendo em volta de mim. Pois é, cara. Sabe? Aquilo ali é quase um documentário do tempo que nós estamos vivendo, cara, sabe? E o cara fez um negócio bem feito. Ele fez referência à mudança climática, ele fez referência ao negacionismo, né? Ele fez referência à exacerbação da religião. Aqui foi um negócio bem construído mesmo. Ele não saiu do contexto do planeta, mas ele mostrou um retrato de muito que está acontecendo nos últimos anos, né? E eu estava vendo uma postagem do Átila de hoje, de um vídeo dele, falando sobre a situação dos Estados Unidos atualmente com a vacina, né? Porque o negacionismo, junto com a falta a imprevidência, vamos dizer assim, em relação ao serviço público de lá, fez com que as nossas condições, com todos os problemas que nós tivemos, que são muito piores do que eles tiveram lá,
tivesse melhor do que a deles, graças ao SUS, né, e a gente ainda acreditar em vacina. Então, tem gente aqui que ainda acredita em vacina e trabalha contra o negacionismo. Então, olha como que pode ser trágico o negacionismo, né? E realmente a gente tem essa sensação que a gente está vivendo isso, cara. Eu estou vendo isso acontecer à volta. A universidade, cara, 98% de corte da ciência, né? O presidente, 2 semanas atrás, ele lança a pedra fundamental. Eu cantei essa pedra, que ele estava lavando, estava jogando a pedra fundamental de longe, né? Ele não quis acertar. Aí ele lançou a pedra fundamental da criação do centro de vacina, poucos dias depois bloqueia toda a grana da pesquisa, ou seja, tem a pedra, mas não tem o centro. O próximo presidente, ele vai ter que pegar essa pedra, lavar ela com sabão para tirar a craca, desinfetar a pedra, como minha mãe falava, com ácido muriático para tirar a craca, né, para poder lançar de novo, se for fazer o centro de vacina, porque não tem como. E a gente vê isso acontecendo na nossa frente, cara. É muito louco. Esse segmento todo do episódio me entristeceu por causa disso. A gente está vivendo uma situação muito semelhante, né? E aquela posição, isso aí a gente já falou em outros episódios, né? Aquela posição dogmática do pessoal, né? Não, mas cara, olha, está acontecendo, olha as estatísticas aqui mostrando e tal. Não, isso não tem nada a ver, isso não sei o quê, isso é a vontade do sleeper, né? Eu nem sei se a gente tem uma palavra para isso. Dormiu. Mas dormiu que é sacanagem. Mas adormecido. O dorminhoco. Eu adormeci, boa. É a vontade. O filho do Woody Allen foi traduzido como o dorminhoco, e o chamava-se Sleeper. Sleeper, é verdade. Mas é isso, cara. Eu achei, foi um negócio bem montado e assim, não é uma metáfora muito elaborada, cara. Ele só pegou as coisas que estão acontecendo nos últimos anos e colocou num cenário diferente. Ele não é nenhuma Ursula Le Guin, mas fez uma boa transposição. Exatamente. Aliás, ele faz isso bem, né? Ele pega elementos do Cântico para Leibowitz, né, do Walter Miller Jr., e de Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, né, essa coisa do esquecimento da perseguição ao livro, da perseguição ao saber, ao livro, né? Não, da cultura da universidade, né, o cientista ser um criminoso e ser morto. Isso é muito Cântico para Leibowitz, né? Que os cientistas foram culpados pela Terceira Guerra Mundial, né? E aí eles começaram a matar os cientistas, né? E os padres tiveram que esconder os livros e fingir que só rezavam, né? E esconder nos porões do mosteiro os livros, para que os caras não queimassem, porque os políticos fazem a merda e os cientistas ganham a fama, né? Você é o culpado porque você inventou a bomba. Onde que está isso, Cláudio? No Cântico para Leibowitz, o livro do Walter Miller Jr., um livro maravilhoso. Quem não leu, recomendo muito. Tem edição nova, você consegue comprar no sebo baratinho. É um livro maravilhoso. Já está na minha lista. Cara, é espetacular. Eu quero muito São Leibowitz, cara. Eu acendo uma vela para ele de manhã e toda noite isso é uma coisa que aparece logo no início do livro. O São Leibowitz é um personagem extraordinário. É um cara insuspeito que vira santo, né? Como os bons santos são, né? O verdadeiro santo não quer ser santo, né? E o São Leibowitz é um cara divertidíssimo. Inclusive, ele nem cristão é. E vira santo. É muito legal. É muito bacana. Eu acho essa ideia, cara, que foi resgatada, muito importante da gente discutir. E o olhar, eu não sei o que o Joá acha, o que você acha, Drius, mas eu me senti, quando eu vejo o olhar do pai da Gal, né, olhando para ela, cara, é o olhar dos nossos tios na mesa, sabe? O tio Bolsominion lá, te olhando, o tiozão do patê, do pavê, né? Do para comer, te olhando aquela cara assim, ou a tua mãe, ou a minha mãe, sei lá, a mãe de alguém, olhando decepcionada, sabe, para o filho que é LGBT, para a filha que é LGBT, para o filho que é queer, sabe, para a filha que é queer, aquela coisa, sabe assim, eu não queria que você tivesse saído dentro de mim, que decepção. E a conversa do professor falando assim, decepção, cara, é isso. A decepção. E o professor falando assim, olha, eu ensinei para tua mãe, né, você está indo no mesmo caminho que ela. Eu estou vendo em você seu pai, Gal, não deixe isso acontecer, né? E aquele silêncio, isso é muito bom, não tem narração, né? Não tem ninguém falando assim, olha, está acontecendo isso na cabeça dela. Por isso que eu penso que essa parte não foi escrita pelo estagiário, né? Não, essa parte o olhar foi dela que o cara fala, se ocupou, né?
O olhar fala do conflito, o olhar fala da dúvida, não precisa escrever, escancarar as coisas. A gente estava falando do professor, né? O professor falando com a Gal Dornick. Sim. E aconteceu um negócio interessante, cara. Esse episódio foi exibido exatamente no dia do professor, né? Que cara, foi é mesmo, bicho. Sexta-feira, né? Coincidentemente, foi exatamente no dia do professor, e eu tinha escrito um texto. Na verdade, eu tenho contato via Facebook com uns professores meus, assim, a professora que me alfabetizou quando eu tinha 6 anos, eu tenho contato com ela, converso com ela regularmente, e vários professores meus. Então, eu escrevi um textinho só falando de professores que marcaram a minha vida, né? Professores tipo, sei lá, que vocês conhecem, Beatriz Alvarenga, né? Eu fui aluno do marido dela, eu frequentava a casa dele. Eu estudei nos livros dela. E o Celso dela. era professor. Todo mundo estudou nos livros dela. O Celso era meu professor de português, de literatura, e a Beatriz, professora de física, né? E os dois tiveram uma influência tão grande na minha vida que eu fiz a faculdade de física e depois fui fazer a faculdade de letras. Né? Então, assim, aí eu coloquei os nomes dos professores, etc e tal, não sei o quê. Aí eu tô assistindo aquele episódio, e aí eu vou dar uma pausa aqui para explicar uma coisa. A minha família, tem um ramo da minha família que é extremamente emotivo. Sabe? E eu tenho muito desse negócio, né? Eu sou desse também, cara. Eu sou literalmente aquele cara que chora vendo propaganda de margarina. Eu choro vendo o filme do Bob Esponja. Bicho. Eu choro vendo ET, cara. Eu não posso ver ET. Eu pego a capa do DVD do ET e olho e, cara, o olho já enche de água. Mas aí, bicho, aquele negócio, o professor falando com ela, cara, aquilo me tocou tão profundamente que eu já estava ligado, né, nesse negócio de lembrar dos professores, e contei umas coisas aqui em casa sobre isso. Uns amigos me chamaram no Facebook. Minhas professoras me escreveram. Uma das minhas professoras contou até uma coisa que aconteceu lá quando eu tinha meus 8, 9 anos de idade, que eu ainda preciso responder para ela isso. Né? Então eu estava assim, ligado nesse lance de professor, entendeu? Aí tem aquele negócio do professor falando com ela e ela vai lá e denuncia o cara. E, cara, esse negócio me deu um baque federal. Pois é, cara. E eu acho muito bacana isso, essa relação que a gente tem com professores, né? Eu não sei se Joá tem, mas eu tenho com vários professores, né? Eu lembro do Rinaldo Contigli, cara, que foi meu professor, que era ele tá velhinho, tá vivo até hoje. Ele teve derrame, ele tá na cama, mas ele escreve poemas. Aliás, ele não consegue escrever, né? Mas ele dita e a esposa dele escreve. E ele falava, toda vez que eu ligava para ele, eu trabalhava na escola, né? E ligava para ele, alô! E cara, era muito legal. Eu lembro da professora Jaci que me reprovou e graças a ela eu aprendi a escrever direito. Era uma professora de redação, cara. Eu tomei bomba por causa da professora de redação. Ninguém concebe isso. Cara, aula de redação é. E eu achei ótimo tomar bomba, porque ela virou para mim e falou assim: você é um aluno bom, mas você é um escritor irresponsável. E eu vou te ensinar a escrever direito. Você vai ser reprovado. Jaci era professora onde? Jaci era professora no Cefet, maravilhosa, professora de redação. Cara, eu tive uma professora de redação, será que é a mesma? Deve ser, era brava, muito brava. Muito brava. Tipo assim, mega brava, assim, era o super saiyajin da braveza, era ela. Desse tipo. Nós tivemos a mesma professora, então. Nossa, bateu um trem aqui agora. Cara, que legal. A Jaci, eu a encontrei uns anos no Facebook, depois ela sumiu. Eu não sei se ela ainda está viva, espero que esteja, ela já estava bem idosa. E, cara, era maravilhosa. Eu lembro dela, lembro de uma outra professora de literatura, eu adoro ler, né? E a minha professora era a professora Ismênia, a dona Ismênia, e ela falava assim, ela tinha um jeito engraçado de falar assim, porque o barroco, o arcadismo, eles são uma coisa maravilhosa. E era muito bom, cara, assistir às aulas dela. Eu tenho muita saudade, cara. Eu fiz eletrônica no Cefet, mas eu gostava, era da parte de letras. Pois é. Se a gente entrar nesse papo aqui, acabou a fundação, tá bom? Não, mas é uma homenagem aos professores. Aliás, eu queria deixar aqui, então, já que estamos falando nisso, vou fazer um merchandise do passado aqui. Esse programa é uma homenagem a
jornalista e professora, parlamentar catarinense, nascida em Desterro, atual Florianópolis, que em 1948 criou o projeto de um decreto federal que marcou e foi assinado por João Goulart em 1963, criando o Dia do Professor, como homenagem a esses personagens importantíssimos para o futuro da humanidade. A Antonieta de Barros, que além de tudo era uma mulher negra que lutou contra o racismo e era descendente de escravizados. Esse programa é uma homenagem a ela, né, independentemente de qualquer bobagem que a gente falou, qualquer imprecisão, isso é um dado correto, né, e a gente tem que bater palma para ela e acender do lado da vela de São Leibowitz uma vela para ela. Todo dia, né, toda noite, a pessoa que marcou o reconhecimento dessa profissão tão injustiçada nesse país. Eu vou assistir de novo Madadayo só em homenagem a ela. Bom, gente, e que mais passou por vocês, pela cabeça de vocês durante o episódio? Cara, a safadeza do Harry Seldon. Eu achei ele tão safado, aquela história que quando tem o flashback lá, que ela tá vendo os arquivos, né, que ela pergunta, o que aconteceu e tal, pro computador, o computador começa a mostrar, aí mostra a imagem lá do nosso prefeito de peruca, né? Que é uma peruquinha ridícula, né? Bom, aí ele fala assim, não, o Harry Seldon foi enterrado num caixão desenhado especialmente por ele. Eu falei, pelo amor de Deus, ele não morreu, né? Quando fala um negócio dele, fala, peraí, não morreu. Se o cara fez um caixão desenhado. Aí quando aparece, Só né, para aliás, é só para ele, desenhado especificamente, rigorosamente por ele. E aí é engraçado, né? Porque o Harry Seldon, nos livros, depois que ele morre, ele só aparece holograma, né? É verdade. Aí o primeiro holograma do Harry Seldon, primeiro não, o segundo, que o primeiro é ele mandando recado para ela, dizendo que ela foi aprovada. Para ela. Mas o segundo holograma dele é ele morrendo dentro da nave. Achei engraçadíssimo. Muito bom, é verdade. Não, e ele tem toda a cara, o Harry Seldon nessa série, ele tem ares de um personagem bíblico, que é o Labão, que eu não sei quem conhece mais a Bíblia, eu li isso, eu cheguei a ler, mas eu li a Bíblia há muitos anos, eu sou uma pessoa muito idosa, né? Mas o Labão é um personagem interessantíssimo, ele era o sogro do Jacó, se eu não me engano, e ele enrola o menino para casar com as filhas dele para poder trabalhar de graça, né? Não, eu te dou minha filha se você trabalhar para mim tanto tempo. Aí o cara trabalha, ele pega da outra filha que ele não queria, aí ele é obrigado a trabalhar mais um tempo para poder casar com a filha que ele queria. Cara, e ele vai enrolando o Jacó, e eu acho isso muito legal, acho que é Jacó mesmo, porque o Seldon faz isso, ele tem essa esperteza, ele é um chapolim colorado, todos os movimentos dele são friamente calculados, cara. Eu acho isso muito bacana. O Seldon, ele tem isso a gente vai sentindo conforme vai lendo os livros, né, cara? A confirmação de que a psicohistória é uma coisa sensacional, porque em vários momentos se questiona a psicohistória, se questiona o plano do Seldon, se questiona que tem que revisar o que o Seldon previu, né? Mas todos esses percalços, você começa a entender que todos esses percalços, todos esses questionamentos, né? Isso tudo ele previu, está tudo dentro do que ele previu, e você o livro vai tirando isso em camadas, né? Nos momentos em que o Seldon aparece e fala, cara, eu estou aparecendo nessa hora exatamente porque era isso que eu achei que ia acontecer e está acontecendo. Então é isso que o Joacélio falou. O cara é um safado, bicho. O cara finge coisas, né? Ele deixou o povo ir para Terminus. Você exilado em Terminus. Um cacete, cara. Ele sabia, ele queria, ele planejou isso. E por aí vai. É verdade. Tem uma coisa no livro que é bem interessante, que quando ele é exilado, né? O Gal Dornick, né, no livro, né, que é aquele homem no livro, ele questiona ele, o cara mandou a gente ir para Terminus agora, a gente não vai ter tempo de fazer nada. Ele falou assim, como não? Sabe, já tem 6 meses que eu estou planejando isso, né? Na série não tem isso. Eu acho que essa questão
dele sair de Terminus e voltar para fazer todo um plano para ele voltar a morar no planeta natal dele, né? É engraçadíssimo, assim, o quanto ele está virando gêniozinho do mal, né? Parece até plano de gênio do mal. E isso eu acho que fica até bem divertido com o personagem dele, porque ele é meticuloso nos planos, né? Parece que está tudo já bem amarrado, todas as pontas, não tem ponta solta no plano dele, apesar do paradoxo do psicohistoriador interno, o plano dele parece ser bem armado, né? Sim. E é interessante pensar isso, né? Que a psicohistória, teoricamente, não prevê o comportamento individual. Então, ele não sabia que ia ter esse engano da Gal e, por engano, no lugar do filho dele, né? Então, mostra bem claro isso, assim, os grandes lances, os lances dele, o que ele faz são pensando no que ele combinou antes e nos movimentos da psicohistória. Mas tem detalhes que ele não consegue gerenciar, que são as ações individuais, né? Então, o que leva a gente a pensar que a crise lá em Terminus, se for seguir o livro, ela deve se resolver independentemente dos personagens. Então, pode ser que essa situação, se for preservar essa ideia, essa situação que a gente viu, que a gente meteu o pau, criticou lá em Terminus, ela se resolva independentemente do desfecho. Então, assim, era para o Império tomar um toco, era para Terminus ser invadida pelos anacreontianos mesmo, porque ele previu isso. Agora, a forma como, se ia ter o lance do olho, né, se não ia ter o lance do olho, eu falo que é o momento Tom Zé, né? Que o olho, né, tá no buraco errado, ou o buraco certo está no... Bom, enfim. Mas vocês entenderam. Né? Então, podia botar buracos, na edição, né, a música do Tom Zé no fundo. Todos os olhos. Mas eu acho que isso é interessante, esse detalhe é interessante. Diga, Drius. Não, eu queria falar que, resumindo isso tudo que vocês estão falando, o Harry Seldon é o Cebolinha que deu certo. Meu plano infalível contra a Mônica tem tudo para dar certo. Perfeito, perfeito. Perfeito, muito bom. Ai. Adorei isso. Cara, eu vi um vídeo essa semana falando sobre a fundação, mas de uma forma diferente no canal da Mikan. E ela convidou o cara que tem o canal Físico Turista. Um físico turista, sim. Que eu esqueci o nome dele aqui agora. E eles dão um exemplo da ciência tentar prever o futuro e como, às vezes, você fazer a previsão interfere, né, no resultado, que é o grande paradoxo de ter um psicohistoriador ou não em Terminus, que é as previsões que foram feitas na Covid, que morreu 1 milhão de pessoas no Brasil, e a partir do momento que foi feita a previsão, aí muita gente falou que vai morrer 1 milhão, não morreu porra nenhuma, mas morreu 600 mil, né? Isso é perfeito, né? É verdade. Morreu 600 mil, e não morreu 1 milhão porque foi feita a previsão, porque se tivesse escutado a previsão, tinha morrido muito menos ainda. Né? É verdade. E eu achei os que escutaram escaparam. É perfeito. Muito bem lembrado, José. Muito bem lembrado. Isso é fantástico, né? O poder que a ciência tem quando ela é usada, e mesmo quando ela é mal usada. É melhor ter alguma ciência do que não ter nenhuma ciência. Né? Que bom que tem Oxford, né? O pessoal lá, e que bom que tinha o Átila que viu o artigo e leu e foi para a internet, porque se ficar só por conta da gente que fala para uma bolha pequena, né, o Átila era o youtuber, ele já era o cara do Nerdologia, e foi graças a isso que ele ganhou essa proeminência que as pessoas ouviram, senão não tinha criado o hype. A gente tem que, lá no futuro, reconhecer o papel do Átila nessa história. O pessoal que faz blablalogia, que os caras estavam brincando lá e falando assim, no futuro, você vai ler o livro de história, o nome do Átila vai estar lá. Sim, sim. E vai estar com destaque. Isso é muito legal. Isso é muito bacana. A gente escreveu um artigo no início da pandemia falando de um personagem que agora eu não vou lembrar o nome de cor, mas a gente falou sobre o imaginário das pandemias. E falando da gripe, da primeira epidemia de gripe lá de 1917, 1918, né, dessa chamada espanhola, e falando de um cara no Brasil que minimizou a epidemia de um jeito muito parecido com o daquele presidente que ocupa atualmente a cadeira no Palácio Planalto, e ele usa um argumento muito semelhante, e o cara passou para a história
e o nome dele era considerado uma piada, né? E aí é interessante que agora a gente vai ter um outro nome alinhado a uma piada, mas uma piada trágica, né? O que ele fez naquela época era explicado diante do nível de conhecimento pobre, né, que se tinha. Já tinha um conhecimento significativo, mas era um nível pobre comparado com o de hoje. Agora, de hoje é uma piada trágica. Outro dia me perguntaram com qual personagem da ficção, da literatura, dos filmes, eu compararia esse indivíduo, né, cujo nome não vou declinar porque, né, eu posso ser processado. E eu não consegui encontrar um personagem da ficção, porque ele é ao mesmo tempo ignóbil, é medíocre, é idiota, ele é maldoso, ele é miserável, ele é limitado e, ao mesmo tempo, cara, não tem um personagem que se encaixa com tantos predicados, porque ele consegue estar no infravermelho da inteligência, né, e no ultravioleta do criminoso. Né? Então ele está no máximo do crime e no mínimo da inteligência. Não existe um personagem que é capaz disso. Né? Assim, nenhum político, não tem nada que se compare a esse indivíduo. É muito doido que a gente está vivendo isso. E por um lado, aí, voltando ao que o Joá falou, e no livro de história vai estar o nome desse menino, né? Um biólogo, menino, jovem, acabou de ter um filho agora, né? Quer dizer, a esposa dele teve filho, eles tiveram um filho, né? Jovem, pesquisador, doutor, youtuber, né? Nerd. E olha só, a gente nunca imaginou, meninos, vocês que são nerds, né? Eu fiquei ouvindo, eu ouço a trilha sonora dos seminovos o tempo todo. O nerd de hoje é um cara rico de amanhã. Cara, quando que nos anos 80, quando a gente era zoado pelas pessoas, eu apanhava no Cefete, a galera juntava para bater em mim, né? Quando que a gente ia imaginar que um nerd ia ser responsável por salvar vidas no país dessa forma? Isso é muito bacana, cara. Isso é muito bacana. É verdade. É verdade. É um presente para a humanidade. A nerdice é um presente para a humanidade. Mamãe e papai, não zoe o seu filho que joga videogame. Não zoe o seu filho que é... Não, TikTok você pode zoar. Não zoe o seu filho que lê personagens de história em quadrinho, que lê, que faz fanfic, que se fantasia, faz cosplay. Não zoe esse menino, essa menina. Essa pessoa ela pode salvar a humanidade daqui a 30, 40 anos. Essa pode. Mas tem o outro lado também, né? Porque muito da doideira que está acontecendo é por causa de outro nerd safado que inventou o Facebook, né? É verdade, é verdade, é verdade. E a gente não pode também deixar de pensar que o tiozão do Zap por excelência é um semi-nerd, que o Olavo de Carvalho ele cresceu dentro do universo paralelo, né, mas possibilitado por esse cara do nerd que criou o Facebook. Né? Então Mas a gente vai entrar no lugar agora dessa conversa, que a gente tem que citar o Asimov. E aí a gente vai entrar num lado do Asimov, que era muito forte, que o Asimov era extremamente otimista. E eu adorava, eu acho que é dele a frase, que falava que quando todas as pessoas tivessem um comunicador pessoal, a humanidade estaria um passo à frente, evolutivo. E foi o contrário, cara. Nós estamos indo para o buraco. É verdade, é verdade. E, ao mesmo tempo, pensando, né, essa série ela recupera um negócio legal eu brinco em português, ela fica AHA, né, que é American Humanistic Association, cujo um dos presidentes, né, passados foi o próprio Asimov, que é a associação ateística, né, dos Estados Unidos, que eles chamam de humanistas, né, e eles falavam, né, o lema deles é sendo bom sem Deus. Né, being good without God, alguma coisa assim. E eu acho que ela mostra assim, o trágico, o lado trágico das religiões, porque embora a fundação fale da criação de uma religião, né, e mencione isso, a gente já está aparecendo na série, isso de alguma forma faz uma referência ao perigo das religiões e o perigo de se transformar qualquer coisa, inclusive um império em religião. Então, o próprio capitalismo, né, tem um psicólogo norte-americano chamado, estudou na Suíça, chamado James Hillman, que fala que a economia é a religião hoje que junta todo mundo no mundo, né? Do chinês ou do coreano do norte mais comunista,
ao capitalista mais ferrenho de Wall Street, passando pelo muçulmano terrorista da Al-Qaeda, todos eles rezam para o Deus mercado. Né, tem dinheiro aplicado em algum lugar e ganha uma grana ou transita nesse universo. Então, qualquer coisa elevada ao nível da religião se torna perigosa. E mesmo em fundação, a própria fundação transformando a ciência em religião, né, se não... Bom, eu não vou dar spoilers, mas quase se ferra também. Né? Então, eu acho que isso tem muito espírito do Asimov. Assim. Não dá para nada. Né? É a história mais zen budista, né? Se Deus te aparecer, se o demônio te aparecer, dê 20 bastonadas. Se Deus te aparecer, dê 20 bastonadas. Se Buda aparecer para você, dê-lhe 20 bastonadas. Porque não dá para você ter nada, coisa nenhuma no lugar. Nossa, tá a casa do Anderson está caindo aí? A casa de quem que está caindo? Os anacreontianos estão atacando a casa dele. Teve uma hora aí que alguém estava conversando que parecia que tinha uma arma laser no fundo, estava mais engraçado. Mas eu lembro... motor de dentista. Eu lembro em 2005, cara, eu fiquei de anfitrião de sul-africanos aqui no Brasil, num projeto que eu estava trabalhando. Eu fui para a África, lá conheci eles lá, e na volta eles me receberam lá, e na volta eu recebi eles aqui. E uma das coisas que eles pediram para fazer era para levar eles na Igreja Universal, porque lá já tinha a Igreja Universal, templos gigantescos na cidade onde eu estava, em Durban, eles pediram para levar. E a gente foi e entrou num culto, cara. E aquilo me marcou profundamente de ver o cara virar e falou assim, ó, quem tem R$1.000, vem aqui que vai receber a glória. Aí ninguém levantou a mão. 500, ninguém levantou a mão. 100, 2 levantaram a mão. R$10, levantou todo mundo. E aí fica aquela coisa, R$10 você fica onde você está, que eu vou dar a bênção daqui mesmo. Quem pagou 1.000 ia subir no altar, ia ser levado num lugar reservado e ter o melhor tratamento. Então, Deus mercado, Deus dinheiro mesmo. Pois é, que loucura, né, cara? Rapaz. Eu tive uma experiência semelhante, mas não nesse nível, mas como que a religião mobiliza. Eu recebi uns anos atrás, na época eu era casado, a minha ex-esposa tinha um amigo muito legal, o Johan e a Helene, que elas eram holandeses. Ele era médico, ela trabalhava com prevenção de hanseníase, e aí vieram os dois para cá conhecer, né, trabalhar. Eles trabalhavam com isso, mas eles já conheciam, já tinham vindo a trabalho, pelo menos o Johan, mas eles vieram passar férias. Eles tinham, acho que 3 filhos, o filho mais novo fez 18 anos, saiu de casa, eles falaram assim, finalmente podemos tirar férias das crianças. Né? Porque lá na Holanda, quando sai de casa, faz 18 anos, sai de casa e não volta mais, o cara vai se virar. Né? Então eles vieram passear no Brasil. E aí, quando chegaram aqui, a primeira coisa que eles pediram para ver foi aquela igreja Batista da Lagoinha, que já tinha, na época, era uma das maiores do mundo, tal. E aí fomos lá. E eu lembro da Helene, cara, olhando o pessoal cantando e aquela coisa, né, catártica de todo mundo cantando dentro da igreja, e aquela mulher que era protestante, né, e religiosa e protestante europeia, então que são muito contidos, né, é muito diferente do perfil carismático não, é pentecostal, mas que não deixa de ser carismático do evangélico brasileiro, né? E ela chorava compulsivamente, emocionada, e ela falou que foi uma das maiores experiências da vida dela, como que a religião tem esse poder de mobilizar as pessoas, né? Mobilizar, aí como diria o Agente 86, né? Para o bem e para o mal, né? Porque a mesma religião que transforma pessoas, eu já vi pessoas fazerem coisas extraordinárias no sentido positivo pela religião, podem fazer coisas trágicas e se prejudicar pela religião também. Né? Isso é... impressionante. Agora eu não vou lembrar o termo, mas eu fiz uma vez uma palestra com um filósofo alemão, acho que é o Gombrich, que eu fiz um curso rápido com ele de estética. E ele tinha um termo específico, agora eu esqueci, que é essa coisa de quando você... Que eles até perguntaram para ele, o fascismo é estético? Ele parou, pensou, daqui a pouco ele falou, sim, fascismo é estético, porque... E ele deu o exemplo de quando ele foi no Maracanã e ele errou a entrada e caiu de dentro da torcida organizada do Flamengo. Estava ele, a mulher e a filha.
e os três morrendo de medo de acontecer alguma coisa com eles. E aí, com 5 minutos lá dentro, eles estavam cantando e pulando com a galera. Mesmo sem entender, eles estavam cantando. Então ele fala que isso tanto tem no futebol, tem na religião. Eu realmente agora esqueci o nome, o termo que ele usa, que é muito legal o termo, mas é de você se sentir parte de alguma coisa maior. O Asimov trata isso como psicologia coletiva. No Homossol, o livro dele, ele fala que, no argumento do conto dele, nesse conto ele menciona essa ideia que o ser humano terrestre, né, tem vários homo pela galáxia fora, mas o Homossol, o Homo terrestres, né, vamos dizer assim, ele tinha essa questão da psicologia coletiva. Mas continua, João, desculpa. Não, daí eu vou dar um exemplo diferente do que você deu com a religião, vou dar um exemplo com o futebol para você ver como é a mesma coisa. Eu acho, né? 2 dos sul-africanos que vieram para cá pediram, me levam no estádio de futebol. E falei, tá bom. Na época você podia sair e entrava no estádio de boa, né? Chegava lá, R$10 você entrava. Nós fomos no Atlético e Cruzeiro. E só tinha ingresso para geral. Imagina eu levando 2 sul-africanos para geral. E nesse dia o Galo ganhou. A gente estava lá, né? Na torcida do Galo, e o Galo ganhou de 2-0. Na hora que fez o primeiro gol e que todas as pessoas se abraçavam, né? Porque aqui no Mineirão, não sei como é que é nos outros estádios. No Mineirão, quando faz gol do Atlético, que é a torcida que eu ia, todo mundo se abraça. Não importa quem está do seu lado, você dá um abraço quem está lá. Sim. Não importa a cor, não importa o que ganha, nada. Social, você abraça quem está do seu lado. Orientação nada. sexual, não tem nada. Você abraça o cara que está do seu lado. Faz parte do ritual, né? Cara, quando acabou o gol, todo mundo veio e abraçou eles. Eu olhei para os dois estavam chorando, porque eles não acreditavam que aquilo era possível. Sim. Eles não acreditavam que tal interação entre as pessoas era possível. Eles estavam chorando porque eles vinham de uma sociedade onde isso é impossível, né? Mesmo eu fui lá, estava comemorando 10 anos do fim do apartheid, e ainda tinha bairros para negros, ainda tinha bairro para indiano, ainda tinha bairro para branco e ainda tinha bairro para os colors, que são os mestiços. Assim, as pessoas já se misturam, mas não se misturam totalmente. A sociedade ainda estava fragmentada, né? Isso foi em 2005. Mas só para contar um exemplo dessa coisa de se sentir parte de algo maior, né? E, por outro lado, isso tem uma coisa que o Carl Jung, o Freud falou disso também, o Jung, todos os dois beberam da mesma fonte, que é um cara chamado Gustave Le Bon, final do século XIX, escreveu um livro chamado A Psicologia das Multidões, onde ele analisa, se você pega o livro, cara, você vai lendo, e esse livro está disponível na internet para baixar. Tem nas bibliotecas da UFMG, você pode pegar em várias bibliotecas da UFMG, e é fantástico, porque você lê, você vê nitidamente, ele vai decompondo como que as massas se relacionam com símbolos, com gestos, isso que você falou da estética, né? Então, a estética, ela pega as pessoas por certos caminhos, o Jung vai chamar isso de embassament du niveau mental, usando uma expressão francesa, né, que os franceses usavam, acho que do próprio Le Bon, né, que é o rebaixamento do nível mental. Você começa a funcionar num modo coletivo, onde os seus instintos, né, o instinto gregário, de sobrevivência, é o mesmo impulso que fez seus sul-africanos serem abraçados e se sentirem acolhidos pela torcida, é o que faz, por exemplo, os torcedores da Galocura ou da Máfia Azul se atacarem e se pegarem alguém desprevenido no auge da fúria, né, serem capazes de machucar ou até matar esse torcedor. Felizmente, as nossas torcidas estão um pouco mais, né, mais tranquilas, né? De outros times, isso ainda costuma acontecer. E esse rebaixamento do nível mental, ele leva as pessoas a viverem coisas como naquele filme maravilhoso, né? Maravilhoso no sentido da produção, não no sentido do que ele mostra, né, dos discursos de Hitler lá O Triunfo da Vontade. Eu me esqueci o nome da cineasta, que era muito boa cineasta, mas ficou marcada por ter feito esses filmes tragicamente. Leni Riefenstahl. Isso. Né? Como você vê aquelas pessoas mesmerizadas, para usar a expressão, né? Hipnotizadas por toda aquela mise-en-scène, as tochas, né? E como isso toca as pessoas. Se a gente vê nos shows, né, Drius? Né? Mesmo show pequeno, você vai lá sei lá, no Matriz, né, e você vê as bandas tocando e algumas pessoas assim, encantadas, né,
Eu lembrei o nome do termo estético, que faz referência, se chama corpo místico. É quando você se sente parte desse corpo místico. Maravilha. Eu acho bem legal. E eu acho que é um bom exemplo do corpo místico, como funciona e como essa questão que eu falei, que o fascismo estético, assistir a Onda, né? O filme A Onda. Perfeito. Ele descreve por detalhe. Ele descreve por detalhe como é que funciona isso. Perfeito. Quem ainda não viu, recomendo ver. Perfeito. Falar nisso, falando em estética e fascismo, tem 2 vídeos do Meteoro, recomendo aqui. Um chama-se Estética Bolsonarista e o outro A Arte Bolsonarista, que analisa isso de um ponto de vista muito legal. Fala, inclusive, se eu não me engano, faz menção a uma coisa. Então, tem um outro também que era interessante, esse eu não vou lembrar o nome, que fala do regime militar e a exploração da sexualidade, que fala sobre como que a estética dos anos 80, 70 e 80 explorou a sexualidade no Brasil. Eu acho que tem uma discussão muito legal sobre essa relação entre fascismo e estética e como isso mobiliza as massas. Mas fica a dica aí para quem quiser ver, nós estamos falando de fundação, e fundação é isso também, é política. Fundação é arte, fundação é estética, fundação é um grupo de pessoas que administra um negócio que não é ligado ao governo, mas é ligado ao governo. Essa fala do Cláudio aí foi um encerramento com chave de ouro. Estava com cara de encerramento, né? Foi a apoteose do papo. Foi o término da conversa. O término da conversa. Gente, muito bom ter vocês aqui. Adorei. Joiaço. Beijo boa, grande. Boa, papo. Um abraço, gente. Abraço. Abraço, galera. Boa semana e até qualquer dia depois da sexta.